Oi, pessoal! Neste exercício, nós vamos aprender a cotar as peças, ou seja, dar as dimensões de cada detalhe necessário para a construção do nosso modelo. Vocês viram que o exercício começou com uma imagem, e na imagem eu fiz uso de um tracejado para indicar as dimensões, porque naquele momento eu ainda não tinha ensinado a fazer cotas, né? E é óbvio que a gente não fica tracejando os modelos, né? Atrapalha a visualização, pode confundir com os detalhes da peça. Então, aquilo ali foi apenas um artifício para introduzir o exercício até chegarmos aqui nessa etapa, tá? Então, nesse momento, a gente vai devidamente cotar o modelo. Então, a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é o recurso, né, o botão do próprio programa que vai nos auxiliar a criar essas cotas. E eis que ele não pertence à nossa primeira barra de ferramentas, aquela barra que a gente explorou no módulo de noções básicas, né? Então, bem-vindos à nova barra de ferramentas. A gente vai precisar vir aqui no menu, visualizar, barra de ferramentas, né? Aquela ali que a gente aprendeu chamava-se primeiros passos, né? E agora a gente vai abrir essa aqui, chamada conjunto grande de ferramentas, né? E, teoricamente, você não precisa mais dar primeiros passos, porque o que tem nela se repete na próxima. Então, se você quiser economizar espaço e ter bastante área para modelagem, você pode desligar. Então, ligue a ferramenta conjunto grande de ferramentas e desligue a primeiro passo. Se a sua tela é grande, você não tem problema, pode ir deixando ligada, tá? Então, fechamos e ela aparece aqui, olha, a opção da cota vai aparecer aqui nesse botão para a gente, tá? Repouse o mouse sobre o botão, dimensões, desenha linhas de dimensão entre dois pontos quaisquer. Quer dizer, isso que eu estou chamando de cota, ele chama de linhas de dimensão, né? Então, basta eu clicar, escolhi o botão, escolhi a ferramenta, escolhi o comando aqui, basta eu clicar numa extremidade e na outra e arrastar, né? Arrastar a minha dimensão, que ele vai medir para mim aquela dimensão. Antes de eu prosseguir, eu quero mostrar para você que o tipo de linha e o estilo dessa linha também pode ser configurado. O modo como eu estou apresentando aqui é esse, veja bem, janela, informações do modelo, dimensões, tá? Eu estou usando essas linhas guia com extremidade traços. Tem outros formatos aqui, tá? Por exemplo, ponto, se eu trocar, se eu atualizar, se eu selecionar todas as dimensões e atualizar as dimensões selecionadas, ele troca aquela extremidade por pontos, né? Posso trocar por seta, temos a seta fechada, né? Vamos olhar mais de perto aqui, temos a seta fechada e temos a seta aberta. E aí é gosto, né? É uma questão de gosto. Eu, particularmente, prefiro o traço, eu acho a mais limpa de todas, tá? Estou acostumada a usar, então eu vou manter o traço, ok? Vou atualizar novamente, traço, e daqui para frente todas as cotas que eu realizar vão ser desse tipo, traço, tá? O número, né? O número que aparece, que é exatamente, propriamente dita a dimensão, tem essas opções aqui, alinhar com a tela, né? Então, isso significa que conforme você orbita
ela fica olhando para você, aquele númerozinho ali fica olhando para você o tempo inteiro, mas você pode alinhar com a linha, tá? Olha a diferença aqui, atualizar, selecionar e atualizar, e aí ele fica preso na linha, ó. Conforme eu orbito, ele muda de posição, tá? Isso tudo, gente, é um pouco de, como se diz, preferência. É a sua preferência, né? Com o tempo você vai escolhendo aquilo que você prefere. Eu vou deixar desse jeito, tá? Alinhar com a linha de dimensão. Então, traço, alinhar com a linha de dimensão, externo. Você pode colocar ela no meio, né? Centralizado. Vamos lá de novo. E aí fica aqui no meio. E você pode colocar acima também. Selecionar todas as dimensões, atualizar e vai para cima. O que você deixar aqui por último é como vai ficar, tá? Não tem tanta importância, mas é bom eu mostrar as opções, porque aí, com o tempo você vai desenvolvendo uma preferência, como eu disse, tá? Eu vou deixar assim, ó, alinhado com a linha, eu vou colocar externo, tá? Vamos lá. Aqui você pode aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Vou aumentar um pouco. Aumentei um pouco, coloquei 16 pontos. E aí, tem uma questão também. Se vai aparecer a unidade ou não aqui, né, a gente está desenhando em metros. Porque eu tinha configurado anteriormente, na hora de gerar o meu modelo, eu tinha configurado as unidades para metros. Lembram? E aí, se eu quero que apareça a unidade aqui, eu peço para mostrar, tá? Ou não. Sim ou não. É outra questão também preferencial. Eu penso assim, olha, quando todos os detalhes do meu modelo estão na mesma escala, né, na mesma ordem de grandeza, por exemplo, esse modelo aqui, está tudo na escala, na ordem de grandeza do metro. Eu fiz tudo assim, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Então, se todo mundo que vai aparecer aqui vai estar em metro, eu prefiro não mostrar o formato da unidade, porque eu teria a chance, né, eu tenho a chance de, no meu documento, indicar lá, olha, as unidades estão em metro, ou as unidades estão em centímetro, né? Posso usar a minha representação gráfica. Por exemplo, vamos dizer, eu sou professora, eu posso usar esse desenho aqui para uma questão de prova. E aí eu posso usar o mesmo desenho para mostrar numa outra escala, em que as unidades estão em centímetro, né? Em milímetro. Eu posso reaproveitar o meu desenho. Então, eu prefiro não mostrar o formato da unidade. Mas aí, no seu caso aí, quando você estiver trabalhando, né, quando você estiver efetivamente utilizando a ferramenta para um trabalho seu, você vai decidir isso, se deve ou não deve mostrar o formato das unidades. E outra questão aqui, que eu quero que você perceba. Quando eu desenhei, quando a gente criou os modelos, ele estava com uma precisão maior, tá? Quando eu gero o modelo, eu faço isso com uma precisão maior. Eu usei 2 casas decimais de precisão. O problema é que na hora de cotar, e isso eu faço somente no final, quando eu termino tudo, né? Só depois que eu terminei de fazer, gerei o modelo e criei as vistas, é que eu vou fazer as cotas. Se eu estou com muita precisão, essa precisão vai aparecer aqui, na minha cota. E o que acontece? Acontece que esse modelo aqui, todos os detalhes estão em dimensões inteiras, né? Não tem ninguém assim, não tem nenhum ponto aqui que eu fiz a meio metro de altura, a 0,25. Tá? Todo mundo faz assim, ó, 1 metro, vocês lembram? Né? Todo mundo tem as alturas assim, 1 metro, 2 metros, a largura, 1 de largura, 2 de largura, 2 de profundidade, 1 de profundidade. Então, como eu tenho certeza que está tudo em números inteiros, eu prefiro tirar essa precisão na hora de cotar, né? Pelo menos na hora de cotar, para minha cota ficar econômica.
tá? Para minha cota ficar econômica. Mas lá na frente vocês vão ver por que isso é importante. Eu quero economizar a área de impressão. Por quê? Porque quanto menor for a minha área de impressão em relação ao meu desenho, em relação ao meu gráfico, melhor vai ser a resolução da minha imagem e da minha figura, né, consequentemente. Então, eu vou já desde já economizando. Mas eu repito, isso tudo são preferências, tá? Não tem nenhuma regra aqui de ouro, que tem que ser assim, ou que não pode ser assado. Isso aqui é uma questão de preferências, que você vai explorando no programa com o tempo, tá? Agora, vamos ao que realmente importa. O que realmente importa é que, olha só, estou dispensando aquele tracejado, não quero mais tracejar. Eu quero mostrar as dimensões para que uma outra pessoa, imagine, eu vou compartilhar esse modelo aqui com uma outra pessoa e eu quero que essa outra pessoa seja capaz de reproduzir, né? Meu modelo tem que ter reprodutibilidade. Eu criei uma peça, eu criei algo que é novo, eu patenteei um produto. Eu quero que alguém do outro lado do mundo construa o mesmo produto. Então, esse produto, para ter reprodutibilidade, eu tenho que dizer quais são as dimensões. A pessoa tem que conseguir reproduzir. Então, para reproduzir, ele tem que saber todas as dimensões, uma por uma. E eu não quero tracejar, né? Eu quero que o meu modelo vá assim, limpo, né? Somente com as entidades geométricas que importam. O resto é cota. Então, tudo que eu precisei, todas as informações que eu precisei para construir o modelo, eu tenho que representar aqui. Então, vamos dizer que eu quero fazer isso no 3D, tá? No meu modelo 3D. Como foi? Vamos lembrar como é que a gente construiu o modelo? Eu desenhei um cubo, né? Primeiro. Então, um cubo, né? Se eu falo que é um cubo, eu só preciso dar o tamanho da aresta. Mas vamos dizer, podia ser um paralelepípedo, né? Podia ser um bloco que não fosse um cubo. E aí, se não fosse um cubo, eu ia precisar dar essas 3 dimensões aqui, né? A largura, vamos chamar assim, ó, lateral, vamos chamar de largura, aqui na frontal, desculpa, na face frontal, a largura, aqui na face lateral, profundidade, e aqui a altura. Então, para começo de conversa, eu precisaria dessas 3 cotas, né? Para começo de conversa, eu precisaria de 3 cotas. Olha, eu não gostei muito. Espera aí, eu vou voltar aqui nas minhas informações do modelo, porque está me dando a sensação de que está de cabeça para baixo. Não gostei muito dessa dimensão, desse jeito, tá? Eu vou pedir para alinhar com a tela por enquanto. Pronto, prefiro assim, tá, gente? Que aí, enquanto está no 3D, né, que aí toda hora eu orbito, vai me dar vertigem eu ver ela daquele jeito. Tá? Então, a minha preferência, enquanto eu estou no 3D, é olhar ele dessa forma, tá? Alinhado com a tela. Eu posso orbitar o quanto eu queira, esses números aqui vão continuar olhando para mim. E isso evita que me dê a vertigem que eu estava sentindo. Tá? Pode ser que vocês não sintam, mas para mim estava incomodando um pouco. Então, vamos lá. Para começo de conversa, 1, 2, 3 dimensões, né? A largura, a altura e a profundidade. Isso tem que ter. Nasceu disso. A minha figura nasceu desse bloco, de um bloco em que eu fui recortando, certo? Certo. Depois eu comecei a fazer, né, a esculpir o meu modelo, não foi? Aí eu vou dizer para vocês que os primeiros pontos que eu preciso localizar, são esses pontos que estão nas arestas, tá? Então, olha só, esse ponto aqui está numa aresta, não é? Imagina o cubo original, né? Eu tinha uma aresta aqui. Eu tinha uma aresta aqui no alto, no topo. Então, esse ponto aqui é de fácil localização.
Ele tá no topo, então eu sei qual é a altura dele. Ele está na face frontal, então eu sei qual é a profundidade dele. Eu só precisei de uma cota. Eu só precisei de uma cota para localizar ele. Eu só precisei saber com que largura eu adentrei aqui para iniciar o meu corte. A mesma coisa com esse outro ponto aqui, ó. Ele também está sobre uma aresta, né? Esse ponto aqui, ó, também está sobre uma aresta. Originalmente, essa aresta ia até lá em cima, no topo, não é? O que acontece? Esse ponto aqui, eu também só preciso de uma cota para ele. Porque, olha só, ele está em duas faces. Se ele está aqui na face frontal, eu sei qual é a profundidade dele. Se ele está aqui na face lateral, eu sei qual é a largura dele. Então, eu só preciso de uma cota. Eu só preciso de uma, não mais que uma, a altura, para definir a localização desse ponto. Ok? Tem mais um, né? Nesse bloco aqui, eu identifico que tem mais um ponto numa aresta, né? Que é nessa aresta aqui. Olha, esse ponto aqui, ele também inicia um corte. Ele também inicia um trabalho de escultura aqui. E ele está numa aresta. E ele está, né, numa aresta que faz parte também de uma face, né? Essa face aqui, posterior. Então, eu sei, de novo, em que profundidade que ele está e, ao mesmo tempo, ele faz parte dessa face lateral. Eu sei em que largura que ele está. Então, de novo, eu preciso o quê? Da altura. Basta eu saber, novamente, uma única cota localiza esse ponto, e é a altura. Então, vamos lá, vamos contando. Ó, eu tinha 3, 1, 2, 3, e para cada ponto sobre uma aresta, eu precisei de mais uma cota. Então, eu já tenho 6 cotas, extremamente necessárias, né? Eu parei aí? Não. Eu ainda tenho pontos agora na face. Então, primeiro eu olhei os pontos nas arestas, agora eu vou olhar pontos na face, tá? Eu tenho mais 2 pontos aqui importantes, ó. Este e este. São 2 pontos que estavam, ou que estão, né, continuam na face de topo, certo? Estão na face de topo. Se estão numa face, se está na face de topo, uma parte do endereço eu já conheço, né? Se está na face de topo, eu já sei qual é a altura. Já sei qual é a altura. Mas agora eu perdi a outra face, não está numa aresta. Se estava nessas arestas aqui, estava em 2 faces. Eu tinha 2 endereços, né? Vamos dizer que o endereço são 3 coordenadas. Né? No espaço, um ponto tem 3 coordenadas. Se eu estou numa aresta, significa que eu estou na interseção de 2 faces. Então, eu tenho 2 coordenadas, faltava a terceira, então eu indiquei a terceira coordenada por essa cota, né, para um ponto, no outro ponto, a terceira coordenada por essa cota, o outro ponto, a terceira coordenada por essa cota. Agora, eu estou em pontos que estão só numa face, né, estão no interior da face, e não mais nas bordas, né, não mais nas quinas. Estão no interior de uma face só na face de topo. Então, eu só tenho uma parte do endereço, uma coordenada. Eu preciso de outras 2. Então, eu sei a altura, mas eu preciso saber o quê? A largura e a profundidade, tá? Então, para esse ponto aqui, para eu entender, para eu localizar ele, devidamente, eu sei que ele está lá no alto, mas eu preciso saber a que largura e a que profundidade eu encontro esse ponto. Então, são 2 cotas necessárias para ele. Da mesma forma que o próximo ponto também vai precisar de uma largura e de uma profundidade, tá? Só assim, detalhe, tem várias formas de você puxar uma cota dessa, né? Pode vir de um lado ou pode vir de outro. Aqui eu só estou informando para vocês a quantidade de informação que eu preciso, tá?
tá bom? Porque olha só, esse mesmo ponto aqui, deixa eu ver se eu sou clara. Por exemplo, esse ponto aqui, se eu quero mostrar os dois endereços dele, eu posso puxar a distância dele em termos de largura, eu posso puxar ele de outro ponto que eu já conheço. Por exemplo, eu posso puxar daqui, tá? Então, tanto faz eu puxar ele pela esquerda, quanto puxar a distância dele pela direita, desde que eu puxe de um ponto que eu já conheço. Assim como, se eu já localizei esse aqui, eu também posso referenciar ele por esse. Sempre assim, em relação a alguém que eu já conheço, tá? Então, eu tenho várias possibilidades para escrever, mas sempre, no final das contas, eu vou resultar em um número, um único número, único de cotas suficientes para informar tudo, tá? Então, já venci os pontos que estavam sobre as arestas, já venci aqueles dois pontos que estavam no meio, né, no interior de uma face, mas está faltando alguém ainda, está faltando mais um pontinho que é importante. São os pontos no interior do volume. E aí, no caso, eu vou observar esse camaradinho aqui, ó. Esse ponto, ele foi importante para a gente. Ele foi muito importante para a gente, se vocês se lembrarem como é que a gente construiu o bloco, tá? Como é que a gente construiu o bloco. Eu precisei fazer aquele recorte, deixar o meu corpo vazado, meu bloco vazado, para projetar, né, através de uma linha vertical sob esse ponto aqui, encontrar esse ponto, né? Então, já que esse ponto é importante e ele está no interior do corpo, será que eu preciso informar a localização deles? Talvez, tá? Então, tenha muito cuidado com esses pontos que estão no interior, talvez. Por que talvez? Porque aqui, neste exemplo, não será necessário. Por que não será necessário? Porque ele está sob a projeção deste ponto. Então, se eu sei a localização desse e eu vejo, né, que ele está imediatamente abaixo, né? Então, se eu sei a largura e a profundidade desse aqui, esse aqui vai estar na mesma largura e na mesma profundidade, se ele está imediatamente abaixo. Ele só é diferente desse aqui em qual dimensão? Na altura. Então, eu só precisaria saber a altura dele. Porém, como ele está na mesma altura que esse aqui eu já conheço, então eu não preciso repetir, porque eu evito a redundância. Então, vejam bem, meus amigos, eu sempre vou observar os pontos que estão nas arestas, os pontos que estão no meio das faces e os pontos que estão no interior do volume. Mas não necessariamente eles são todos cotados. Eu observo e verifico se ainda está faltando a cota deles. Nesse ponto aqui, no interior do volume, normalmente eu pensaria, poxa, está no interior do volume, não tem relação com face nenhuma, eu preciso das 3 coordenadas. Mas eis que ele estava imediatamente abaixo, né? Na projeção, ele concorda com a projeção desse ponto, ou seja, ele está na mesma profundidade e largura que esse, certo? E está na mesma altura que esse. Então, a localização dele já está pré-determinada. Vamos contar, então. O que aconteceu para esse ponto? Ó, eu precisava de 1, 2, 3. Depois, eu precisei da 4ª, 5ª e 6ª. Depois, eu precisei de mais 2 aqui. 7, 8. Depois, eu precisei de mais 2 aqui. 9 e 10, tá? E assim a gente acaba de descobrir o número de dimensões necessárias
para informar, e qualquer pessoa vai reconstruir esse modelo, tá? Agora a gente vai precisar aprender a fazer isso de uma forma elegante, porque do jeito que está aqui, do jeito que eu fui cotando, não fica elegante. O que eu tenho aqui? Eu tenho linhas cruzando com linhas, né? Isso aqui são linhas de chamada, tá? Quando eu puxo a cota, quando eu puxo essa aqui, né, que é a cota propriamente dita, essa aqui é a linha de chamada. Então, eu tenho uma linha de chamada cruzando com a outra, eu tenho linha de chamada cruzando com a borda do meu modelo. Sem contar, pessoal, que é aquilo que eu falo para vocês, 3D dá muita ilusão de ótica, né? 3D dá muita ilusão de ótica. Então, qual que é o mais correto? Se você tiver a possibilidade de construir as vistas ortogonais, o mais correto seria utilizar as vistas ortogonais para representar essas cotas, representar essas dimensões, tá? Então, cada uma dessas, ou melhor, não necessariamente essas, porque como eu disse, né, você pode puxar de um lado, da esquerda ou da direita, tanto faz, o que importa é você localizar em termos de largura, profundidade e altura, cada um dos pontos que compõem a transformação que você fez no seu modelo, né, para construí-lo. Então, não necessariamente são essas aqui, do jeitinho que eu fiz aqui, mas uma coisa é certa, serão 10 cotas. Eu vou posicionar 10 cotas nas minhas vistas ortogonais, tá? Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Até logo!